Caríssimos irmãos, em Jesus e Maria, paz e alegria. Meus irmãos, nesta vida, nada é fixo ou permanente. Essa é uma verdade cristã, atualizada todos os dias, no nosso relacionamento com pessoas, coisas e situações. Nada é fixo, nada é permanente. Nós estamos num contínuo progresso espiritual ou regresso. Nós estamos numa elevação ou decaída. Estamos numa atualização da graça ou nos afastando dela. O cristão desconhece situações fixas, a não ser o amor de Deus. Toda dependência é negativa. A única dependência benéfica é a dependência que nós temos de Deus, do seu amor, da sua misericórdia e da sua providência. As demais são negativas. Dependência de determinado medicamento, determinada quantidade de dinheiro, dependência de um emprego fixo e usual, dependência da atenção, do amor das pessoas, até mesmo quando se trata de marido e mulher, dependência do amor dos filhos, às vezes dependência espiritual de uma única forma de ser cristão católico, de uma única forma de rezar, de uma única forma de celebrar, de uma única forma de ver a Sagrada Escritura. Dependência de todo gênero, número e grau nos leva a nos fixarmos em coisas, situações e pessoas que irão maltratar muito o nosso viver nesta terra de exílio. Sabendo eu e você que nada nessa terra é fixo e determinado, nós estamos caminhando em direção a conhecermos Deus cada vez mais e a nós mesmos. Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Quanto mais eu me aproximo do significado do que seja Deus, eu também vou me encontrando como pessoa. Acontece às vezes o contrário, a pessoa estuda muito quem é Deus, estuda muito sobre sua essência, sobre sua pessoa, mas esquece de se autoanalisar, de se ver. Então, quando vem as situações, as provações, é como se fosse uma coxa de retalhos. Então, é difícil encontrar e localizar quem eu sou no sofrimento, quem eu sou na hora da dor. Hoje eu atendia uma moça cujo pai, muito amado, super amado, morreu repentinamente, e ela me dizia que toda a fé que tinha em Deus acabou ali no velório, que Deus foi enterrado no mesmo caixão do pai. E eu conversando com muita atenção e caridade com essa moça, eu dizia: você precisa ver que a emoção está mandando nos conceitos, a emoção está mandando na definição de Deus. Você quer me dizer que ele foi Deus até seu pai ter vida e saúde, até seu pai estar vivo. Então, quando seu pai, que era sua âncora, seu porto seguro, sua chave de referência, acabou, esse Deus, que era um Deus personagem, um Deus teatral, acabou a peça, acabou a cena, então ele sai do palco da vida. Então, você culpa a Deus pela morte do seu pai, ao invés de agradecer por todo o tempo que viveu com ele, por não ter nascido órfã, quantas crianças, por não ter perdido o pai num acidente trágico, por não ter tido o pai assassinado, por o pai não ter lhe abandonado e constituído outra família. Você não lembra de agradecer por Deus ter sido seu mantenedor, seu provisor, o seu benfeitor. Você não lembra de agradecer a Deus que possui recursos infinitos para dar a salvação ao seu pai. Quer dizer, irmãos, não adianta a vida com Deus se eu não me conheço, se eu não me compreendo, se eu não me encaixo nesse louvor, se eu não me encaixo nessa adoração como eu sou. Eu adoro a Deus como eu sou, a pessoa que eu sou. Eu não posso chegar diante de Deus, nem mesmo durante a Santa Missa, com uma máscara de adorador, contemplativo, místico, pessoa eucarística, pessoa crente, se eu estou ali apenas de corpo e não de alma. Nada é fixo,
e permanente nesta terra. E nós devemos viver na dinâmica do provisório, como diz o padre Rock Schneider, eminente jesuíta. A dinâmica do provisório é a vida que todos nós levamos, é a tenda do encontro, como diz o padre Rock Schneider. É nessa tenda do provisório, das coisas que vêm e que passam, que eu encontro Deus. É justamente nesta dimensão que eu encontro o próprio Deus. É esse o sentido. Quando a gente lê em Ezequiel 44, versículo 1, que Deus disse que aquela porta dourada seria eternamente uma porta fechada nos muros de Jerusalém, porque ele passou por ali, então aquela porta seria fechada e nunca haveria de ser aberta. Tem uma simbologia bastante significante. Quer dizer, o que está determinado por Deus tem a ver com a sua vontade. E a sua vontade é o alimento do meu segmento, é a válvula da minha luz. A vontade de Deus é o norte que me faz seguir e me orientar. Então eu deixo para a reflexão nossa de hoje, não é? A condição humana sempre será nossa até o último instante da vida. Fragilidade humana, os baixos conceitos, a invulgar percepção da realidade deve nos fazer pessoas não pessimistas e nem otimistas em demasia, mas colocarmos bem o olhar sobre as coisas que passam. Nem nos apegarmos ao bem de modo desesperado e nem aos sofrimentos de modo igual. A gente não pode, por força do Espírito que reside em nós, ficarmos alucinados por coisas boas que nos acontecem, como dinheiro, saúde, bens materiais, pessoas, afetos, relacionamentos, considerações humanas, porque tudo isso passa. Tudo isso tem um fim, tudo isso se transforma. Mas também a gente não pode se entregar à depressão, à tristeza, à tibieza, à angústia, ao desespero. Então, é essa percepção de que tudo passa, segundo Teresa d'Ávila, a fundadora das Carmelitas, nesse aspecto essa mulher estava certa, né? Tudo passa. Não é uma realidade constante, não é uma realidade permanente. O nosso humor passa, a nossa tristeza passa, a nossa alegria passa. Muitas vezes o nosso idealismo. Quantas vezes você abraçou uma causa e trabalhou tantos anos, um belo dia, você olhou para esta causa e você já não tinha mais harmonia, você não tinha mais identidade com ela. Você fez parte de uma comunidade, de um carisma, de uma espiritualidade, deu a vida, enfrentou problemas, enfrentou pessoas e até algumas vezes machucou muita gente em nome dessa espiritualidade. Um belo dia você cai na real e percebe que a experiência de Deus em você não depende dessa comunidade que você participa, desse carisma, dessa espiritualidade que você estava consagrado, inserido. A sua experiência de Deus transcende, sobrepassa, vai além. De repente você imaginava, não, eu só sei servir a Deus se eu estiver nessa comunidade. E daqui a pouco, ao passar do tempo, você percebe que a sua vida com Deus é uma experiência pessoal dentro dessa comunidade, dentro desse carisma. E saindo dessa comunidade, você é a mesma pessoa e talvez melhor, porque agora não tem os liames do estatuto, não tem as brechas, não tem as impugnações, não tem as disciplinas às vezes desumanas, que eram impostas a você. O que eu quero dizer a você, e dizer em primeiro lugar para mim, é que nós devemos ser águias que voam na direção do topo do monte. Nós não devemos rastejar como cobras, porque nós perdemos muito com isso. Nada é permanente, nada é fixo. E eu obedeço esta verdade, ontológica, essa verdade histórica do cristianismo, e sobretudo do cristianismo católico. E quando me vier a dor, o sofrimento, a desventura, a desavença, a ingratidão dos homens e das mulheres, a impiedade do mundo,
a impiedade da igreja, eu saberei suportar. Não é? Porque nós somos verdadeiramente chamados a buscar o essencial das coisas e não aquilo que é fragmento das coisas, o limiar das coisas, a ficar na essência primeira das coisas. Nós devemos ir adiante, procurar cada vez mais o nosso centro, que é Deus. Que Deus te abençoe, lhe conceda um dia de graça, lhe conceda um fim de semana de bênçãos e que dê a você essa certeza de que tudo passa, como diz Teresa d'Ávila, e que nós temos por absoluta realidade que nos circunda Deus e sua graça sempre. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica mariana Christus Dominus.